Foi um dos primeiros superesportivos híbridos de luxo do mundo e mudou a imagem da BMW. A BMW i8 foi um divisor de águas para a marca alemã, porque ela não apenas lançou um carro diferente, como também apresentou ao mundo um superesportivo com foco em eficiência energética e design futurista. Lançado em 2014, o i8 foi o segundo modelo da submarca BMW i, que era dedicada a carros elétricos e híbridos. O objetivo era mostrar que o futuro da performance não precisava ser baseado apenas em motores a combustão grandes e barulhentos, mas sim em soluções inteligentes, tecnológicas e sustentáveis. O BMW i8 usava um motor 1.5 turbo de 3 cilindros, que sozinho já era uma inovação em carros esportivos, mas o grande diferencial era o sistema híbrido plug-in, com motor elétrico acoplado no eixo dianteiro, resultando em tração integral. Com isso, o carro acelerava de 0 a 100 km por hora em apenas 4,4 segundos, mas consumia tão pouco combustível quanto um carro urbano. Isso parecia quase impossível na época, e o modelo passou a ser visto como o superesportivo do futuro, mesmo antes do futuro chegar. A BMW aproveitou esse carro para mudar sua imagem, mostrando que também sabia criar máquinas ousadas, ecológicas e inovadoras, sem abrir mão do desempenho e da exclusividade. 2. Foi desenvolvido com fibra de carbono, e o chassi era mais avançado que muito carro milionário. Uma das coisas que mais chamaram a atenção no i8 foi sua estrutura de construção extremamente leve e resistente, baseada em fibra de carbono e plásticos reforçados. A BMW criou algo chamado Life Drive Architecture, que separava o carro em duas partes. A célula dos passageiros, Life Module, era feita de CFRP, plástico reforçado com fibra de carbono, enquanto o Drive Module, onde ficava a bateria, motor e suspensão, era de alumínio. Isso permitiu que o carro fosse mais leve que a maioria dos esportivos concorrentes, mesmo com as baterias pesadas do sistema híbrido. O peso total era de cerca de 1.500 kg, algo muito baixo para um carro com tração nas 4 rodas, bateria elétrica, 2 motores e tantos sistemas tecnológicos embarcados. O uso dessa tecnologia fez com que o i8 se destacasse como um dos carros mais avançados do mundo em engenharia automotiva, e ainda influenciou a construção de vários outros modelos da BMW depois dele. Inclusive, essa arquitetura foi tão revolucionária que muitas montadoras ainda hoje estão tentando alcançar o nível de leveza e segurança que a BMW aplicou no i8 lá em 2014. Era um carro de vanguarda, não só pelo motor, mas também pela forma como ele foi montado, testado e pensado. 3. Seu design futurista foi tão icônico que parecia saído de um filme de ficção científica. Não tem como falar do BMW i8 sem citar o impacto visual que ele causava por onde passava. Desde o lançamento do conceito, chamado Vision Efficient Dynamics, o mundo ficou chocado com as linhas agressivas, as curvas fluidas, os faróis finos, a traseira futurista e principalmente as portas que se abriam para cima em estilo asa de gaivota. O design parecia ter saído diretamente de um filme de ficção científica ou de uma nave espacial. Muitos diziam que era como dirigir um carro do Tron ou do Blade Runner, e isso foi um dos motivos pelos quais o i8 virou objeto de desejo no mundo inteiro, mesmo com o desempenho não sendo o mais extremo do segmento. Até pessoas que não se interessavam por carros paravam para tirar fotos do i8 na rua, tamanha a sua presença visual. E o mais impressionante é que o modelo de produção ficou praticamente idêntico ao protótipo, algo raro na indústria automotiva, onde o visual final costuma mudar bastante. A BMW quis manter o visual ousado justamente para posicionar o i8 como o carro do amanhã. E conseguiu. Mesmo anos depois, ele ainda parece mais avançado do que muitos carros atuais. 4. Mesmo sendo híbrido, o BMW i8 tinha som esportivo e comportamento ágil. Apesar de ter um pequeno motor 1.5 turbo de 3 cilindros, o BMW i8 foi programado para ter um ronco esportivo e uma experiência de condução envolvente, combinando a eletrificação com a emoção ao volante. Para isso, a BMW usou um sistema de som interno que amplificava o barulho do motor no interior do carro de maneira artificial, mas muito convincente. Isso fazia com que o motorista sentisse mais emoção ao acelerar, principalmente nos modos esporte. Além disso, o sistema híbrido plug-in dava potência instantânea nas arrancadas, graças ao motor elétrico na dianteira, enquanto o motor a combustão empurrava a traseira.
O resultado era uma tração integral eletrônica extremamente inteligente, que adaptava o torque de forma dinâmica e tornava o carro estável, rápido e seguro. A distribuição de peso quase perfeita, 50-50, e o baixo centro de gravidade, graças à bateria no assoalho, deixavam o i8 comportando-se quase como um carro de corrida nas curvas. Ou seja, mesmo com números que não assustavam no papel, na prática o i8 era divertido, ágil e surpreendente. Ele provava que ser ecológico não era sinônimo de tédio, e sim de inteligência aplicada à performance. 5. Foi um sucesso com celebridades e colecionadores, e hoje já é um futuro clássico. Durante seu período de produção, de 2014 a 2020, o BMW i8 conquistou uma legião de fãs no mundo todo, incluindo celebridades, atletas, artistas e empresários milionários. Personalidades como Tom Cruise, Cristiano Ronaldo, Will Smith, Arnold Schwarzenegger e até o cantor Chris Brown foram donos ou flagrados dirigindo um i8. Isso ajudou a transformar o modelo em um ícone pop, reforçando a imagem de modernidade, luxo e status que o carro carregava. Ao mesmo tempo, muitos colecionadores passaram a adquirir o i8 como um investimento, já prevendo que ele se tornaria um clássico futurista nos anos seguintes. O fim da produção em 2020 aumentou ainda mais o valor simbólico do modelo, que foi vendido em versões coupé e roadster, com teto retrátil. Hoje, o BMW i8 já começa a ser procurado por entusiastas que valorizam não só a raridade, mas também o contexto histórico de um carro que antecipou o futuro, num tempo em que ninguém imaginava um esportivo híbrido. Seu design único, sua proposta ecológica e sua alma esportiva colocam o i8 como um dos carros mais marcantes da década, e possivelmente um dos mais emblemáticos da história moderna da BMW. O BMW i8 foi mais do que apenas um carro. Ele foi uma declaração de intenções da BMW para o futuro da mobilidade esportiva e sustentável. Com um visual futurista, soluções de engenharia ousadas, materiais avançados como fibra de carbono e um sistema híbrido inteligente, o i8 mostrou que era possível conciliar desempenho com consciência ambiental. Em um mundo dominado por superesportivos movidos a V8 ou V12, ele apareceu com apenas 3 cilindros e um motor elétrico, e mesmo assim roubou a cena. Seu sucesso entre celebridades e colecionadores também ajudou a consolidar sua imagem como um modelo icônico, diferenciado e à frente de seu tempo. Mesmo após o encerramento de sua produção, o BMW i8 permanece como uma referência na indústria. Ele inspirou não só a própria BMW a seguir investindo em tecnologia limpa e design inovador, como também influenciou outras montadoras a pensarem fora da caixa. A marca bávara soube como unir emoção, estilo e responsabilidade ecológica em um pacote único, que continua a fascinar admiradores em todo o planeta. Em resumo, o i8 foi e ainda é um símbolo de como o futuro pode ser belo, veloz e sustentável ao mesmo tempo. Qual dessas você não sabia? Comente e inscreva-se!